Shalom. No deserto da Judéia, ergue-se uma voz. Não vem dos palácios nem do templo. Não veste vestes finas, nem prega para agradar a plateia. Ele não é um mestre diplomático, nem um orador treinado. É o Navi, no espírito de Elias, um profeta bruto, mas verdadeiro, que clama por retidão em tempos de hipocrisia. Yohanan ben Zerariah, conhecido como João o Imensor, surge com uma missão clara: preparar o caminho do Senhor. Mas o que ele encontra? Um povo religioso, porém vazio, sacerdotes vaidosos, fariseus orgulhosos de suas tradições, mas cegos à justiça, governantes exploradores, soldados corruptos, cobradores gananciosos. Tudo muito parecido com hoje. Religião havia, o templo funcionava, as orações subiam, mas os frutos, cadê? Raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. Yohanan não aliviava, ele não fazia rodeios, chamava pecado de pecado, sem se importar com cargo, título ou prestígio. E por quê? Porque ele sabia, não há arrependimento verdadeiro sem mudança de vida. A fé que não produz justiça é ilusão. O arrependimento que não frutifica é engano. A multidão o procurava com perguntas sinceras. O que devemos fazer? E ele respondia com clareza, sem espiritualizações. Compartilhe, não roube, não abuse, viva com integridade, seja justo. Cada resposta vinha conforme a área de cada um, porque a santidade começa no chão da vida real. Hoje, a história se repete. Igrejas e sinagogas cheias, mas as ruas vazias de justiça. Palavras bonitas, mas corações endurecidos. Profetas do bem-estar, mas poucos clamando por retidão. Há muito discurso, mas pouca entrega. Muito louvor, mas pouca reparação. Mas a voz de Yohanan ecoa ainda hoje. Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz. Esse não é um chamado à emoção religiosa, mas à transformação visível. Um chamado a techuvá com frutos. Um chamado à santidade com prática. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Yohanan não aponta para o céu, ele aponta para o irmão ao lado. O primeiro fruto digno de arrependimento não é uma emoção espiritual, nem uma nova doutrina, é justiça prática. É o ato de enxergar quem está ao lado com necessidade e fazer algo a respeito. No judaísmo, isso tem nome, tzedakah. Não é caridade opcional, é um dever moral e espiritual. A Torá diz: não endurecerás o coração, nem fecharás a mão ao teu irmão pobre. Devarim 15, verso 7. Quem tem 2 túnicas não precisa de ambas. Quem tem comida sobrando não pode ignorar o faminto. Yohanan deixa claro: arrependimento verdadeiro nos confronta com o egoísmo e nos chama a romper com ele. Hoje vivemos o oposto disso. Vivemos numa era de acúmulo, competição, consumismo. É cada um por si. As pessoas querem o reino, mas não querem repartir a túnica. Querem o céu, mas não querem abrir a mão. Yohanan está dizendo: fruto que não toca o próximo não serve. Fé sem misericórdia é religião morta. Repartir é o primeiro passo de quem foi tocado pela techuvá. Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Os publicanos eram cobradores de impostos a serviço de Roma, vistos como traidores
corruptos, ladrões legais. Mas olha o detalhe, Yohanan não manda eles largarem cargo. Ele diz, sejam justos, façam o que é certo dentro do sistema. Essa é uma verdade poderosa. Não adianta orar no templo se você explora no trabalho. Não adianta levantar as mãos nos louvores e usar as mesmas mãos para roubar com caneta, contratos e juros abusivos. Yohanan está dizendo, a techuvá atinge o bolso, a fé atinge os negócios. O judaísmo sempre tratou a integridade financeira como parte da santidade. Balança enganosa é abominação para o Eterno. Mishlei, Provérbios, capítulo 11, verso 1. Hoje temos um sistema tão corrupto quanto na época de Roma. Políticos desviam, empresários exploram, e até líderes religiosos vivam em luxo, enquanto o povo se afunda em dívidas. Mas a palavra não muda. Quem se arrepende de verdade se limpa da ganância. Ser honesto quando todos são corruptos é parte do fruto digno, é santidade vivida no meio da sujeira. Arrependimento que não transforma o jeito de lidar com dinheiro ainda não desceu do céu para o coração. A nós, o que devemos fazer? Perguntaram alguns soldados. Ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem façam acusações falsas. Contentem-se com o seu salário. Agora é a vez dos soldados, homens armados, com autoridade. Podiam intimidar, extorquir, prender com base em falsas acusações. E Yohanan vai direto ao ponto. Usem o poder com justiça, não abusem da autoridade, não mintam, não se vendam. A palavra não muda conforme o uniforme. Yohanan não adula os poderosos. Ele exige integridade. A Torá já dizia, não distorcerás o direito, não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios. Êxodo 23, 8. E mais, não espalharás falso boato. Êxodo 23, 1. Ou seja, falso relatório é pecado sério. Hoje, a corrupção está entranhada nos sistemas. Policiais que se vendem, juízes parciais, servidores que oprimem o povo em vez de servir. Mas Yohanan não diz, saiam desse meio. Ele diz, sejam diferentes nesse meio. Fruto digno é viver com retidão, mesmo quando todos ao redor se vendem. E mais, contente-se com o salário. Aqui está um antídoto para muita corrupção, contentamento. A ganância é raiz de muitos males. Quem não se satisfaz sempre vai buscar formas torcidas de encher o bolso. O recado é claro. Arrependimento verdadeiro afeta como usamos o poder e como lidamos com o que temos. Yohanan respondeu a cada grupo conforme a sua área, em seu contexto, mas a exigência era a mesma para todos. Fruto real, visível, prático. Ao povo comum, solidariedade. Aos publicanos, honestidade. Aos soldados, integridade. O arrependimento que ele pregava não era teórico, nem ritual. Não bastava ser imerso nas águas. Não bastava dizer, eu estou voltando para Deus. Ele dizia, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ele não estava dizendo isso a ateus ou pagãos. Ele estava falando a judeus religiosos, que iam ao templo, conheciam a Torá, jejuavam e oravam, mas faltava fruto. E hoje o cenário se repete. Muita religiosidade, mas pouca transformação. Muita emoção nos cultos, mas pouca justiça nas ruas. Muitos líderes poderosos, mas poucos frutos verdadeiros.
Muitos pregando bênçãos, mas poucos clamando por arrependimento. A techuvá verdadeira não é medida pelo quanto alguém chora, mas pelo quanto muda. Não se mede pela liturgia decorada, mas pela vida restaurada. Cada pessoa deve perguntar, como na multidão: o que devo fazer? E a resposta virá conforme sua realidade, mas sempre exigirá frutos. Ainda há tempo, mas o machado está à porta. A mensagem de Yohanan ecoa como um alerta urgente. Arrependimento real se prova na conduta. Ele não veio oferecer carbos, promessas ou tapinhas nas costas. Ele veio preparar o caminho do Mashiach. E o caminho do rei é pavimentado com justiça, misericórdia e humildade, conforme Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Hoje, essa mesma voz clama nos desertos do sistema. Clama para quem tem ouvidos. Você vai responder como a multidão? O que devo fazer? Então ouça e faça, porque fé sem frutos é madeira seca diante do machado. Que o Eterno em Yeshua nos fortaleça para produzirmos frutos dignos de techuvá. Shalom, shalom.